Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Pai. Nós agradecemos pela belíssima canção que acabamos de ouvir, pelos louvores congregacionais entoados. Tudo isso, Senhor, é a nossa oferta, a entrega do nosso coração, dos nossos afetos ao Senhor. Pai Santo, e nesse momento em que vamos abrir a Tua palavra, nós suplicamos pela iluminação do Teu Espírito Santo, que Ele nos ajude, nos capacitando, vencendo todas as nossas resistências, para que o nosso coração esteja pronto, e dessa maneira nós venhamos a acolher a Tua palavra com alegria. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu vou já convidá-los para o texto sagrado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, vamos até lá, por favor, abrir a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ler o verso 21 e 22. São nesses dois versículos que nós estamos meditando essa noite. Para os irmãos que estão vindo pela primeira vez, nós estamos já há algumas semanas meditando nessa epístola. E nós temos passado versículo por versículo dela para conhecer todo o conselho de Deus. Nós estamos chegando ao final, pela graça do Senhor, essa última sessão da epístola, que começa no verso 12 do capítulo 5, nós chamamos de o caminho para a maturidade cristã. O apóstolo oferece uma série de conselhos, visando um relacionamento profundo, robusto, uma maturidade cristã desenvolvida. Então, dentre os vários conselhos exortativos de Paulo, nós temos o do verso 21 e 22, que diz o seguinte: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém. Meus irmãos, esses dois versículos são uma exortação ao discernimento espiritual. E eu queria já, na abertura, dizer para os irmãos que uma das maiores necessidades da igreja moderna é discernimento espiritual. Eu não sei se você sabia, mas a ausência de discernimento pode destruir uma vida, pode destruir uma igreja, pode destruir até mesmo uma nação. Na obra A Ilíada de Homero se lê uma das mais fascinantes histórias de guerra da humanidade, a conquista da cidade de Troia pelos gregos. Durante 10 anos, liderados por Menelau, os gregos sitiaram Troia com o fim de capturá-la, mas os muros daquela cidade eram simplesmente intransponíveis. E essa situação prosseguiu até que um homem chamado Ulisses elaborou um plano muito engenhoso para superar os robustos muros troianos. Os gregos deveriam construir um cavalo de madeira, grande o suficiente para abrigar um grande número de soldados. Era preciso também abandonar o cerco da cidade, como se estivessem dando-se por vencidos, deixar o cavalo repleto de soldados como um presente aos troianos. E assim foi feito. Os gregos bateram em retirada, deixando o cavalo nos portões de Troia, e orgulhosos os troianos arrastaram o presente para a cidade. Aí vem a expressão presente de grego, né? Se você já deve ter ouvido, vem justamente dessa história. Um dos sacerdotes de Troia, um homem chamado Laucon, advertiu àqueles cidadãos que não aceitassem o presente, visto que os gregos eram temíveis até mesmo quando presenteavam, até mesmo quando faziam bem. Mas eles não deram ouvidos àquele velho sábio, e assim, enquanto festejavam a derrota do inimigo, os gregos escondidos saíram do cavalo, abriram os portões, e o exército de Menelau incendiou Troia e matou todos os cidadãos daquela cidade. Até hoje, a expressão cavalo de Troia designa a infiltração do engano por aquilo que é aparentemente inofensivo. Essa expressão também mostra algo da alma humana, essa espécie de ingenuidade orgulhosa que nós carregamos,
que tantas vezes não consegue distinguir as sutilezas da mentira. É por isso que nós precisamos de discernimento. E como eu disse, vamos falar disso hoje à noite. Se eu pudesse dar uma definição básica de discernimento, eu diria: discernimento é uma virtude da alma que consiste na capacidade de separar a verdade do erro e a verdade das meias-verdades. Porque um dos expedientes prediletos do nosso inimigo, nós aprendemos isso desde Gênesis 3, é misturar a verdade com o engano. Então, discernimento espiritual envolve o reconhecer os diversos cavalos de Troia que acompanham na nossa caminhada. Então, hoje nós vamos olhar esses dois versículos, e eu dividi essa pregação em 3 declarações. A primeira declaração é: Deus nos chama ao discernimento. Então nós vamos ver essa declaração nos 2 versículos, eu vou expor os 2 versículos. Depois nós vamos à segunda declaração: a igreja moderna perdeu o discernimento. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que esse certo cavalo de Troia se infiltrou no meio dos evangélicos do mundo inteiro e fez com que eles perdessem o discernimento. E a terceira declaração vai ser apenas semana que vem, quando eu vou fechar esse assunto, dizendo que é necessário recuperar o discernimento. E eu vou mostrar alguns caminhos bíblicos que nós temos para isso. Então, irmãos, é um único sermão. É um único sermão em 2 domingos. O ideal seria que eu tivesse aqui umas 2 horas para conversar com vocês, mas eu não vou submetê-los a tamanha tortura. Então, por isso eu dividi em 2 partes. Então, hoje nós vamos começar com as 2 primeiras declarações. A primeira, como eu disse, é: Deus nos chama ao discernimento. Nós extraímos essa declaração do verso 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Irmãos, em primeiro lugar, esse versículo 21, ele está associado ao versículo 20. Esse versículo 21 fala a respeito do julgamento de profecias. Você pode ler assim: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas. Os que estão utilizando hoje à noite a versão Almeida Revista e Atualizada, que é a mesma que eu estou utilizando, você pode perceber no modo da tradução que os tradutores deixaram uma pista que se trata de um único assunto. É o ponto e vírgula que está no final do versículo. Então você olha lá: não desprezeis as profecias, ponto e vírgula, julgai todas as coisas e retende o que é bom. No idioma original, que o Novo Testamento foi escrito, aqui tem uma palavrinha mas, antes do julgar. Infelizmente, os tradutores omitiram. Eles deixaram uma pista que se trata de um único assunto, mas se eles tivessem mantido a conjunção mas, ficaria bem mais claro. Então nós poderíamos ler assim: não desprezeis as profecias, mas julgai todas as coisas. Uma pergunta: tem alguém aqui que está com alguma versão que tem essa conjunção mas aí? Aqui temos algumas versões que estão utilizando e que os tradutores... Qual é que o senhor está usando, pastor? O pastor está usando a King James, então ela mantém essa tradução. Então, algumas versões deixaram mais clara, mas a Almeida, Revista e Atualizada, você só tem uma pista que se trata do mesmo assunto por causa do ponto e vírgula que os irmãos têm aí. Irmãos, então, o julgamento se refere ao julgamento das profecias. Para quem se lembra da última pregação, eu disse para os irmãos que os profetas tiveram um papel fundamental naquela fase de fundação da igreja do Senhor. Em 1 Coríntios 14, verso 3, lá é dito que a tarefa dos profetas era edificar, exortar e consolar a igreja. A tarefa do profeta era a pregação da palavra do Senhor. Não existia, nos tempos do Novo Testamento, os profetas como nós vemos hoje. Esses que ficam adivinhando o número do CPF, que ficam contando a história da tua infância, que ficam dizendo com quem você deve casar. Então, os profetas do Novo Testamento não estavam ligados a essas coisas. Eles estavam ligados à tarefa de exortação, consolo e edificação da igreja. E a igreja, por sua vez,
tinha uma grande responsabilidade quando estava ouvindo o profeta pregar. Qual era a responsabilidade da igreja? Ela deveria julgar o profeta. Nós lemos isso em 1 Coríntios 14, verso 29. Lá é dito que os profetas falem no máximo duas pessoas e os demais julguem. E uma coisa também que nós falamos é que havia uma régua, havia um padrão, um critério, por meio do qual todo profeta era julgado. O que era? A doutrina. Então nós lemos Romanos 12, 6, lá é dito que aquele que profetiza, profetize segundo a proporção da fé. E eu falei para os irmãos que a palavra proporção é de onde vem o nosso vocábulo analogia, e o termo fé refere-se à doutrina. Então, até os reformadores, eu mencionei isso, eles usavam a expressão analogia escritura, para dizer que tudo aquilo que era dito, tudo aquilo que era ensinado na igreja, tinha de ser análogo, correspondente à Sagrada Escritura. E a fé era o ensino de Jesus e dos apóstolos. Nós ressaltamos que o ensino de Jesus e dos apóstolos não estava condensado em um único livro como nós temos hoje, na primeira fase da igreja primitiva. Mas o ensino de Jesus e o ensino dos apóstolos era muito conhecido dos crentes através da tradição oral e também de fragmentos de palavras de Jesus, de ensino dos apóstolos, que já estavam rodando pelas igrejas do primeiro século. Então já existia um conhecimento muito sólido das palavras de Jesus e do ensino dos apóstolos. Aqui, meus irmãos, me permitam só fazer um parêntese para esclarecer uma coisa importante que está acontecendo nos nossos dias. Todas as vezes que você ouvir uma pessoa colocando em contradição o que Jesus falou em correspondência a algum apóstolo, saiba que você está diante de um falso profeta. Está se tornando cada vez comum as pessoas dizerem assim. Você vai ver pastores falando assim, teólogos falando mais ou menos assim. Paulo falou isso, mas Jesus disse aquilo. Como se Jesus estivesse falando coisas diferentes de Paulo. Por exemplo, Paulo falou fortemente contra a prática homossexual, mas Jesus nunca se pronunciou diretamente sobre esse assunto. É comum se dizer isso. Todas as vezes que você ouvir esse tipo de enunciado, saiba, você está diante de um falso profeta. Porque o Novo Testamento ensina claramente que Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ele continuou falando através dos apóstolos. Só para fechar meu parênteses aqui, Atos capítulo 1, verso 2 fala isso. Vamos até lá, só para não deixar esse comentário aqui sem um fundamento bíblico. Mas se você for a Atos capítulo 1, versículo 2, você vai ver claramente a ideia de que Jesus prosseguiu falando através dos apóstolos. Então, no capítulo 1, verso 2, na introdução que Lucas faz aqui do seu livro, nós lemos o seguinte: até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Aqui está falando de Jesus, e está falando que Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele deu mandamentos aos apóstolos. Então os apóstolos receberam ensinos diretamente do Senhor Jesus, naqueles 40 dias que o Senhor Jesus esteve aqui na terra, e depois o Senhor Jesus partiu para se sentar à destra do Pai. Então, irmãos, esse versículo aqui deixa muito claro. As palavras dos apóstolos são as mesmas palavras de Jesus. O que Jesus falou é a mesma coisa que Paulo falou, e poderíamos até dizer assim, que aquilo que Paulo falou foram exatamente as palavras de Jesus. Porque Jesus deu mandamentos através dos apóstolos. Os falsos profetas não vão dizer isso. Eles vão tentar colocar Jesus contra os demais apóstolos, tá? Está feito esse parêntese, voltemos lá para o nosso texto de 1 Tessalonicenses. O que nós estamos dizendo aqui, irmãos, é que o ensino do texto é que os crentes de Tessalônica, eles deveriam julgar as profecias e reter aquilo que fosse bom, aquilo que fosse correto. O verbo julgar aqui significa testar, provar, examinar.
A ideia é de você averiguar algo para comprovar a sua genuinidade, do mesmo jeito que se faz com metais preciosos. Então o ourives lá, ele está testando o ouro através do fogo, até que ele tenha certeza de que ele possui um metal puro, verdadeiro. Esse é o sentido do verbo que nós temos aqui. Então eles deveriam aprender a buscar a verdade, eles deveriam aprender a separar o falso do correto. É isso que significa julgar nesse texto. Meus irmãos, alguns falsos profetas e muitos cristãos desavisados têm dificuldades em proferir julgamentos por causa das palavras de Jesus em Mateus 7:1. Toda vez que a gente fala isso aqui, logo se levanta alguém dizendo: mas pastor, Jesus não disse, não julgueis para que não sejais julgados? Irmãos, eu até admito ouvir isso de um recém-convertido, né? Ouvir de uma pessoa que está caminhando na fé. Mas assim, se eu ouvir isso de um crente de 10 anos, né? Já 20 anos na igreja e ainda não conseguiu conciliar essas duas declarações, né? Chega a me dar uma coisa ruim no coração. Minha mente fica pensando assim: ó, geração perversa, até quando, né, vos suportarei? Porque se você já tem, né, pelo menos 5 anos aí caminhando com Cristo, você já deveria saber mais ou menos como é que funciona. De fato, meus irmãos, há alguns tipos de julgamento que a Bíblia proíbe. A Bíblia proíbe, em Mateus capítulo 7, inclusive esse é o tema, o juízo hipócrita. É o juízo de quem não tirou a trave do olho. É o juízo de quem não tem arrependimento. É o juízo de quem aponta o pecado dos outros para esconder os seus próprios pecados. É isso que está sendo criticado lá. A Bíblia também condena você julgar a intenção dos corações das pessoas. Em Hebreus 4:12, diz que somente Deus pode fazer isso. Somente Ele pode avaliar as intenções de alguém. Então, quando você vê uma atitude de uma pessoa e você julga o sentimento que está por detrás daquela atitude, você está fazendo um julgamento pecaminoso. Porque você não sabe as intenções do coração. Só o Senhor pode distinguir isso. Mas há outros julgamentos, irmãos, que são ordenados na Bíblia. Há certos julgamentos que, se nós nos furtarmos de fazer, nós estamos sendo infiéis a Deus. E um deles é esse: julgar as profecias. Isso é, julgar, ter discernimento para separar o erro da mentira. Há outros julgamentos que acontecem dentro da igreja. 1 Coríntios capítulo 5, queria que os irmãos olhassem lá, só para eu fortalecer um pouco mais esse argumento. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12 e 13, aqui nós temos uma ordem do apóstolo Paulo para que eles julgassem a vida moral de uma pessoa da igreja. Aqui nós temos um crente que estava vivendo em imoralidade, de uma forma completamente livre e não arrependida no seio da igreja. E Paulo, quando tomou conhecimento disso, ele ficou revoltado. E ele convocou a igreja a julgar aquela pessoa. Olha o que ele diz no versículo 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Então, Paulo está falando, os imorais do mundo, nós não podemos julgar. Os que estão vivendo imoralidade e não creram no Senhor, eles serão julgados por Deus. Mas os imorais que estão dentro da igreja, eles precisam ser julgados pela igreja. E Paulo expede aqui qual é o julgamento. Esse homem deveria ser expulso da igreja do Senhor. Então a Bíblia manda a gente julgar entre o certo e o errado. E a Bíblia também manda a igreja julgar. Aqui não é você individualmente julgando, é a igreja reunida como um corpo, ela pronunciando o julgamento a respeito da vida moral de um determinado crente. Então, meus irmãos, por que isso é importante? Porque toda a fé cristã se estabelece na verdade. Se você derrubar o fundamento da verdade, o pastor Diego falou muito sobre isso hoje pela manhã, se nós derrubarmos o fundamento da verdade, a fé cristã simplesmente acaba. Então é por isso que nós temos que julgar entre erro e mentira, entre moralidade e imoralidade. Então o apóstolo Paulo diz, julgai todas as coisas, em primeiro lugar, depois, retende o que é bom. A palavra reter significa abraçar.
Esse verbo aqui, irmãos, inclusive no Novo Testamento, ele é um verbo emocional. Sabe quando você recebe algo prazeroso, que você toma aquele presente e você abraça? Esse é o sentido de reter. Veja que ele diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Essa palavra bom, ela tem a ver com aquilo que é genuíno e com aquilo que é precioso. Então tenta montar essa imagem na sua mente. Você recebeu um presente maravilhoso, você recebeu de Deus algo precioso, e o que você faz com isso? Você simplesmente abraça. Então nós recebemos a verdade de Deus. O conteúdo da Escritura veio diretamente da origem divina. E nós recebemos isso, irmãos, afetuosamente, e nós abraçamos isso com todo carinho, e ao mesmo tempo procuramos separar a verdade da mentira. Então esse é o primeiro lado, eu vou chamar de o primeiro aspecto do discernimento. Uma pessoa que tem discernimento espiritual, ela consegue separar a verdade do erro, e amorosamente abraçar o ensino da palavra de Deus. Esse é um lado. O outro aspecto está no verso 22. Veja aí, é uma postura mais negativa. Ele diz assim, abstende-vos de toda forma de mal. Esse verbo abster significa evitar, manter-se longe. Ele foi utilizado pelo apóstolo Paulo para falar da imoralidade sexual. Você pode ver isso no versículo 3 do capítulo 4. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. É o mesmo verbo que nós temos aqui. Então, a ideia do apóstolo Paulo é que você tem que se manter longe. Você vai se manter longe do falso ensino, você vai se manter longe dos falsos profetas, do mesmo jeito que você está procurando se manter longe de todas as formas de imoralidade. É a mesma força. O vocábulo forma também aqui é muito importante, irmãos. A palavra forma aqui significa aparência. É interessante isso. Paulo está dizendo assim, nós temos que evitar qualquer tipo de sinal, qualquer tipo de manifestação daquilo que é mal, daquilo que é mentiroso, daquilo que está em oposição à palavra do Senhor. Então você não precisa ver a face do mal toda, basta você ver um pequeno sinal, basta você ver uma pequena forma, isso já é o suficiente para você se abster. Então nós diríamos assim, que o ensino do verso é que você tem que adotar uma postura muito firme, muito radical, quando o assunto é a verdade de Deus, quando o assunto é o engano. Diante do menor sinal de erro doutrinário, você precisa se afastar. Então aqui, irmãos, nós temos dois lados, dois aspectos do discernimento espiritual. O primeiro, distinguir a verdade do erro, abraçando afetuosamente aquilo que é genuíno. E em segundo lugar, afastando-se radicalmente de tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é mal. Mal aqui, entenda-se, a falsa doutrina é o que o contexto diz. Então, irmãos, isso é discernimento espiritual e esse é o chamado de Deus para a gente. A igreja do Senhor é carente disso, mas o povo de Deus precisa ser um povo que sabe separar a verdade do erro, que abraça a palavra de Deus e repele tudo aquilo que está em oposição à revelação escrita. Isso me leva à segunda declaração. A igreja moderna perdeu o discernimento. Simplesmente perdeu. Muitos evangélicos e líderes de igreja não acham que fazer julgamentos a respeito de doutrina seja algo importante. Eles ignoram simplesmente esse versículo que nós acabamos de ler. Para essas pessoas, fazer julgamentos é atitude de gente arrogante, intolerante e sem amor. Esses homens, esses pastores, eles dizem que é preciso dialogar, interagir com todos os tipos de tradições religiosas, porque o vínculo que nos une, no final das contas, não é a doutrina, mas o amor. É por isso que esses homens defendem a ideia de uma igreja inclusiva, não uma igreja acolhedora. Uma igreja acolhedora é diferente de uma igreja inclusiva. A igreja acolhedora, ela recebe bem as pessoas. A igreja inclusiva, ela faz vista grossa para o pecado das pessoas. Então eles defendem igrejas inclusivas, né? A palavrinha da modinha hoje são igrejas afirmativas. Vocês vão ouvir essa expressão também.
E nessas igrejas, houve uma redefinição de santidade e pecado. Sabe o que é santidade? Santidade é você ser o tipo de pessoa que nunca faz julgamentos a respeito de doutrina e conduta. Santidade é você seguir todos os desejos do seu coração, fazer tudo aquilo que você quiser no ponto de vista moral e social, desde que você não prejudique ninguém. É você ser feliz com as suas escolhas morais e, de preferência, sem receber nenhum tipo de reprovação. Isso é ser santo. Isso é ser santo nessas igrejas. Né? Só falta o cachorrinho poodle do lado. Né? São santos da modernidade. Né? Eu estava brincando com alguns irmãos hoje, né, que está começando a aparecer a teologia pet agora. Né? E logo, logo vocês vão ver que um dos mandamentos da teologia pet é proibir chamar o diabo de cão, né? Porque isso vai ser uma ofensa aos cachorros. Só está faltando isso agora. Esses são os santos. E os pecadores, quem são? Os pecadores são aqueles que dizem que a imoralidade é errada. São as pessoas que dizem que há crenças que são destrutivas e falsas. São aqueles que dizem que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que sem a santidade, isto é, sem pureza, ninguém verá o Senhor. Que existe pecado, condenação, ira divina, separação entre luz e trevas. Esses são os pecadores. Então esse, irmãos, é o retrato da falta de discernimento. Uma geração que perdeu completamente a capacidade de distinguir entre a mentira e o erro. E o ponto que eu quero levantar agora para tratar com vocês é: como é que nós chegamos a esse ponto? Como é que nós chegamos hoje a uma situação em que o evangelicalismo moderno perdeu completamente o discernimento espiritual? Aqui eu vou pedir licença para vocês, eu vou fazer uma pequena digressão, contar para vocês uma história, mostrar para vocês como é que nós fomos parar e chegar onde nós estamos agora. Eu me esforcei muito durante a semana para tentar não ser cansativo com questões históricas, filosóficas, mas lembre, meus irmãos, que parte do discernimento espiritual é você ter capacidade de ler bem o seu tempo. Então você tem que entender como é que as pessoas pensam, você tem que entender como é que o mundo funciona. Isso faz parte dessa virtude do discernimento espiritual. Mas deixe-me dizer o seguinte: até o século XVII, a teologia era considerada a mãe de todas as ciências. A grosso modo, a teologia lidava com as questões relativas a Deus, à alma humana, ao comportamento e aos relacionamentos. A ciência, por sua vez, investigava a criação por meio da razão ou por meio da experimentação em laboratório, reconhecendo a existência e o poder de Deus. Então nós tivemos sempre as coisas funcionaram assim. A ciência tinha o seu lugar, a teologia tinha o seu lugar, a maioria dos grandes estudiosos da época eram crentes, eram cristãos, e as coisas funcionavam muito bem. Só que a partir do século XVII, surgiu uma nova forma de pensar. Essa nova forma de pensar pode ser sintetizada na seguinte frase: algo só poderia ser declarado verdadeiro se passasse pelo teste do laboratório ou da razão humana. Então pense nisso. Isso começou a partir do século XVII e existe até hoje. Os jovens, quando entram na universidade, eles já precisam lidar logo de cara com isso. As pessoas dizem: não, aqui é um lugar de ciência, fé é da porta para fora, então fé é uma coisa que se espera que você abandone quando você entra no mundo da ciência. Isso existe até hoje. O nome dessa forma de pensar é iluminismo. O iluminismo, ele procurou submeter tudo ao crivo da razão ou da experimentação, inclusive a teologia. E isso, irmãos, criou um enorme problema que prossegue até o dia de hoje. Há vários enunciados da fé cristã que não podem ser testados em laboratório e outros que ultrapassam o limite da razão humana. Por exemplo, Jesus nasceu de uma virgem. Isso aqui é uma doutrina. Isso aqui é um enunciado doutrinário. Minha pergunta para vocês: tem como testar essa declaração em laboratório? Não. Tem como você averiguar essa declaração através da razão simples? A resposta é não. Então, diziam esses filósofos,
essa afirmação de que Jesus nasceu de uma virgem, uma vez que não pode ser testada em laboratório, nem validada pela razão humana, logo, essa declaração é uma declaração falsa. Isso não é verdade. Como eu disse, irmãos, isso criou um enorme problema para a teologia, porque as afirmações mais importantes da nossa fé são declarações sobrenaturais. O nascimento virginal, a morte substitutiva, a ressurreição do Senhor Jesus, a sua segunda vinda. Essas afirmações, irmãos, elas não são informações irracionais. Elas são sobrenaturais. Elas vão além do natural. Elas transcendem a razão humana simples, mas não são contrárias a ela. Então esse foi o problema que surgiu. Agora, apareceram alguns teólogos achando que o cristianismo havia recebido uma pancada tão terrível do iluminismo que ele precisava ser salvo, senão a fé cristã iria acabar. E eles resolveram então reformular a fé cristã. Um dos homens, haviam muitos homens que trabalharam nesse intento, mas o principal deles é um sujeito chamado Schleiermacher. Macher. Depois, se você quiser, você pode ler alguma coisa a respeito dele. Mas o que esse homem propôs para tentar salvar a fé cristã? Veja aí a solução quase que igual a um presente de grego. Ele disse o seguinte: primeiro, de fato a fé cristã não pode ser provada. A Bíblia não é a palavra de Deus inspirada, inerrante, autoritativa, como sempre se creu. A ciência veio provar que há muitos relatos na Bíblia que não são verdadeiros. Então ele disse, esse livro aqui, que é chamado de Escritura, não passa de um registro humano comum, escrito por pessoas numa era muito primitiva e que procuravam descrever a sua experiência com Deus sem ter uma linguagem científica. Então esse homem disse que os milagres, a história da criação, Adão e Eva, a queda do homem, o dilúvio, o nascimento virginal de Cristo, a sua ressurreição, não passavam de lendas. Lendas. Alguns até chamavam de invenções piedosas de judeus e cristãos que viveram antes do advento da ciência moderna. E o mais importante, isso aqui eu queria que você prestasse muita atenção, porque é onde eu vou fazer o gancho para explicar o que está acontecendo nos nossos dias. Esse homem, ele propôs o seguinte: ele rejeitou completamente a palavra de Deus e disse: a verdadeira experiência de conversão é um profundo sentimento religioso. Preste atenção nessa declaração. Ele dizia: se você experimentar uma forte elevação de alma, voltando-se para aquilo que é infinito, grandioso, transcendente, você estará diante da mais autêntica experiência religiosa. E ele dizia, isso pode acontecer em qualquer religião. O cristianismo é a melhor, mas pode acontecer em qualquer religião. Isso que eu estou falando para vocês ficou conhecido como teologia liberal. De vez em quando vocês vão ouvir eu falar essa expressão. Teologia liberal ou liberalismo teológico. A rejeição completa da Bíblia, a rejeição dos milagres, a rejeição de todas as declarações sobrenaturais e a conversão como sendo apenas um sentimento religioso profundo. Até então, irmãos, como é que funcionava a fé cristã? Bem, a fé cristã funcionava como sempre funcionou ao longo da história. Um cristão verdadeiro é aquele que confessa Jesus como Senhor. Romanos 10:9, se confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Então o que é um cristão? Um cristão é aquele que crê que Jesus é Senhor, que ele morreu e ressuscitou. Como é que se identificava um cristão até o século 17? Primeiro, por aquilo que ele cria. Se ele sustentava os enunciados que estão na Escritura. Se ele subscrevia a doutrina bíblica. Esse era o primeiro elemento. O segundo, como ele vivia. Se ele tinha integridade de vida. Se ele tinha santidade na sua postura. E o terceiro elemento, como ele se relacionava com Deus. Se ele tinha anseio por Deus, buscava a presença do Senhor, tinha um desejo grande de conhecê-lo através da palavra de Cristo. Meus irmãos, os sentimentos sempre foram importantes para a igreja de Cristo.
Os cristãos sempre compreenderam que sentimentos profundos são partes importantes do nosso relacionamento com Deus. Mas grave isso, nunca foram considerados o primeiro critério de conversão e nem de maturidade cristã. Sempre se soube que uma pessoa pode nutrir sentimentos muito elevados por algo falso. Por isso os cristãos sempre tiveram cuidados com os sentimentos. Quando eu entrei na faculdade de História, o meu primeiro professor de filosofia, ele entrou na sala de aula dizendo que ele amava Jesus. E aquilo foi um espanto, né? Estou num curso de História, estou no inferno do ateísmo, e o meu professor de filosofia diz que ama Jesus. E ele começou a falar de Jesus, ele falava da sua admiração por Jesus, e ele de fato falava com muita paixão. Ele citava versículos da Bíblia, citava muitas frases do Senhor Jesus Cristo. E aí foram passando as semanas. E logo, logo eu descobri que o Jesus, o qual ele amava tanto, não era o Jesus do Novo Testamento. O Jesus que ele amava era uma espécie de um revolucionário judeu que lutou contra a opressão do Império Romano sobre os judeus. Então era um Jesus marxista. Era um Jesus vestido de vermelho. Só faltava a foice na mão e o martelo. Só faltava isso. Então, os cristãos, eu estou usando como exemplo para dizer o seguinte, irmãos. É possível você ter fortes sentimentos por algo que não existe, por algo que seja errado, por algo que seja fácil. Então, os cristãos, embora sempre tenham considerado os sentimentos muito importantes, eles entendiam que os sentimentos precisavam ser validados pela verdade divina, pela doutrina. Se os seus sentimentos estivessem em oposição à palavra de Deus, você tem que sufocar esses sentimentos. Bem, então, mas foi isso que aconteceu a partir do século XVII. No século XX, houve uma verdadeira batalha contra o liberalismo. O ponto alto foi a publicação dessa obra aqui. Quem não leu, pode querer ler depois. Aqui nós temos os fundamentos em defesa da verdade. Essa obra foi publicada em 1910. Se juntou às mentes mais brilhantes da época, teólogos americanos, ingleses, canadenses, escoceses. Eles escreveram artigos muito bem feitos, defendendo tudo aquilo que os liberais vinham negando. A inerrância, a inspiração da Bíblia, o nascimento virginal de Cristo, o criacionismo, a morte salvadora de Cristo, sua ressurreição corporal, sua segunda vinda. Essa obra, irmãos, foi uma obra marcante. Os batistas regulares, grupo do qual fazemos parte, eles são descendentes desse movimento. Inclusive o nome regular tem a ver com fundamentos, tem a ver com regra. Regular são aqueles que defendem a regra, são aqueles que estão do lado dos fundamentos. Né? Se você não aprendeu ainda o nome regular, está aqui uma aulinha de história dos batistas, tá? Bem rapidinha para você pelo menos se sintonizar. Não vai ficar com essa ideia, porque regular é mais ou menos, não sei o quê e tal, tal. Se quiser dizer que é mais ou menos, tudo bem. Bom é Deus, né? Nós somos mais ou menos mesmo. Mas nós somos, irmãos, descendentes desse movimento. Eu falei tudo isso para vocês porque eu queria chegar no ponto que eu vou mencionar agora. O liberalismo não conseguiu destruir a igreja, mas ele deixou um cavalo de Troia no movimento evangélico que tem enfraquecido o discernimento dos crentes. Eu falo da ideia dos sentimentos, ou do sentimento como sendo o teste da verdade. E sabe o que é pior? É que esse sentimentalismo permissivo, eu vou usar essa expressão daqui para frente, ele passou a ser chamado de amor. E isso foi simplesmente fatal para a igreja do Senhor. Uma das coisas que a gente tem que perceber, irmãos, é que o vocábulo amor, ele foi completamente esvaziado do seu conteúdo bíblico. Amor, na Escritura, é um apego firme, afetivo a Deus, a verdade que flui de Deus e que se manifesta em atitudes íntegras para com o próximo. Isso é o amor no Novo Testamento. Então esse conteúdo de amor, ele simplesmente não existe mais. Eles tiraram esse conteúdo e colocaram um outro conteúdo, que eu vou chamar aqui de libertinagem emotiva. É isso.
É uma licença para você pecar à vontade e fazendo isso com profundos sentimentos. De modo, meus irmãos, que toda vez que alguém lhe disser assim, olha, pare de julgar, você tem que amar. Ó, você ouvir esse negócio, você acenda a luz vermelha, você saia de perto, porque você está ali numa posição perigosa. Porque essa pessoa, quando fala isso, provavelmente ela está querendo que você acolha algum tipo de libertinagem, ela está querendo que você desenvolva afetos, que você aprove aquilo que é errado, imoral e inapropriado. Então, o que eu estou dizendo para os irmãos é que esse sentimentalismo libertino é o cavalo de Troia que o liberalismo deixou no movimento evangélico. E quais são as consequências? Eu enumero 4, tem várias, mas eu acho que há 4 que são as mais danosas. A primeira é a morte do ensino doutrinário nas igrejas. Muitos de vocês que estão congregando aqui na igreja vieram de denominações, alguns de vocês passaram décadas nessas denominações, e vocês nunca tiveram nenhum tipo de ensino doutrinário. Para essas pessoas, tem um jargão que normalmente elas usam, que diz o seguinte: doutrina divide, amor aproxima. Então, uma igreja boa é uma igreja que deixa a doutrina de lado, porque doutrina divide, doutrina fraciona, doutrina é preconceituosa, e o amor sempre vai aproximar. Irmãos, quem fala esse tipo de coisa, normalmente não percebe que esse enunciado é também uma doutrina. Você dizer, doutrina divide, amor aproxima. Isso é uma doutrina. Só que é uma doutrina de demônios. Não é a doutrina que flui da Sagrada Escritura. É verdade, meus irmãos, que a doutrina bíblica divide mesmo. A doutrina bíblica, ela separa a verdade do erro, ela separa o santo do profano, ela separa o impiedoso do piedoso. A doutrina bíblica faz isso, e Jesus já afirmou que seria assim. Depois, se você quiser, você lê lá Mateus capítulo 10, verso 34, Jesus diz, não penseis que eu vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer a espada, eu vim causar separação entre o pai e o filho, entre a mãe e a sua filha, entre a nora e a sua sogra, né? Isso não é tão difícil de fazer, mas separa também. Então Jesus veio para dividir mesmo. Ele veio causar divisão. E essas pessoas, irmãos, elas são contra a doutrina, porque elas temem o elemento de escândalo do Evangelho. O Evangelho tem certas declarações que são chocantes, que ofendem os ouvidos do homem do nosso tempo. E essas igrejas não querem proferir essas declarações. Então, o sentimentalismo tomou o lugar da doutrina. Esse sentimentalismo permissivo, que faz vistas grossas para o pecado e para o erro, que acolhe todas as pessoas, a maioria não convertidas, tomou o lugar da explicação doutrinária das Sagradas Escrituras. Esse é o primeiro efeito do cavalo de Troia, que foi colocado na história da igreja lá no século 17. O segundo, eu acho que é mais latente para vocês. É a emoção como teste supremo da verdade. O que é verdade nessas igrejas? Verdade é tudo que comove. Tudo que produz emoção é bom. Tudo aquilo que emociona você é verdadeiro. Estava há poucos dias conversando com uma pessoa e eu estava relatando uma doença com a qual eu estou lutando no momento. E essa pessoa falou assim, pastor, isso aí é ataque de Satanás. Olha, pastor, estou toda arrepiada, está vendo? Estou toda arrepiada. Então, ela achava que o fato dela ter se arrepiado era a validade de que aquilo era verdadeiro. Então, é a emoção. Outros falam de uma coisa no estômago. Tem um teólogo norte-americano que diz que o Espírito Santo está se manifestando na boca do estômago. Então, você ouviu alguma coisa, você sentiu aquele frio na barriga, aquele aperto, é o Espírito Santo. Pode ser tanta coisa, né? Os médicos aqui poderiam fazer uma lista, né, de explicações. Mas, irmãos, é a emoção como sendo o teste da verdade. Tem uma pessoa vivendo imoralidade. Já ouvi isso tantas vezes que eu nem sei dizer para vocês quantas. Pessoa vivendo em imoralidade aberta contra as Sagradas Escrituras e ela chegando para mim e dizendo assim,
Ah, pastor, eu estou super em paz. Estou super em paz. Estou me sentindo tranquilo. Estou me sentindo leve. Então, o fato dela se sentir em paz, ela tem uma emoção que está ali, meio que deixando seus sentimentos equilibrados, é suficiente para ela acreditar que ela está vivendo algo verdadeiro. Então, isso está acontecendo, irmãos, nas igrejas hoje. A mudança do louvor congregacional para um show pirotécnico. As igrejas deixando de ter púlpito para ter um palco. Por que se faz isso? Porque emociona. Ninguém pergunta se agrada a Deus, ninguém pergunta se Deus gostaria de ser glorificado dessa maneira. As pessoas não perguntam isso, elas querem saber se emociona e atrai pessoas. Pensem, por exemplo, nas artes cênicas tomando o lugar da pregação. Por que não termos mais exposição bíblica? Substituir por uma representação teatral. Por quê? Irmãos, eu sempre fico perguntando, onde é que isso está na Bíblia? Paulo, quando foi anunciar as boas novas de salvação, lá nas cidades gregas, e as cidades gregas, elas eram centros das artes cênicas da antiguidade, tinham excelentes atores no Império Grego, mas Paulo nunca utilizou dessa ferramenta para pregar o Evangelho. Ele simplesmente diz que chegou e pregou. Ele abriu seus lábios, proclamou a obra do Senhor Jesus, chamou as pessoas ao arrependimento e fé. Eu fico perguntando assim, por que Paulo não criou uma pantomima? Colocou aquele povo com a cara pintada de branco. Não tem um pessoal que fica com a cara pintada de branco, fazendo gesticulação? Por que ele não fez um teatrinho lá no Areópago, onde ele pregou, com a representação da paixão de Cristo? Olha, venham aqui assistir a paixão de Cristo. Uma vez eu recebi um missionário aqui na igreja, e ele falou para mim que ele tinha um ministério que era desse tipo, de pregar, não através da proclamação, mas através das representações. Aí ele disse que juntou um bando de jovens, deu um chiclete para cada um, e os jovens mastigaram o chiclete, e quando eles tiraram lá todo o docinho do chiclete, que ficou só aquela borracha horrível, ele pediu o chiclete de cada um, e ele pegou cada pedacinho do chiclete e fez a palavrinha amor. E fez uma cruz embaixo. Eu falei, isso é meio nojento, né, irmão? Eu sempre fico perguntando, onde é que isso está na Bíblia? Por que uma pessoa acha que esse método de comunicação é melhor do que o dos apóstolos e é melhor do que o do Senhor Jesus Cristo? Porque o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, homem, ele poderia utilizar o melhor método para poder se conectar com os seus ouvintes. E ele simplesmente abriu seus lábios e pregou. Mas como eu disse, irmãos, o problema não é esse. O problema é o sentimento. A ideia de que os sentimentos humanos e não a doutrina se constituem no teste da verdade tem acabado com o discernimento das pessoas. E isso abriu uma porteira para todo tipo de modismo. Um terceiro efeito é a morte da disciplina eclesiástica nas igrejas. Não se ouve mais falar nisso. A ideia de reprovar o pecado, denunciar o pecado, repreender as pessoas que vivem em oposição à verdade revelada, excluir da membresia pessoas que não se arrependem do pecado. Isso é considerado quase que um crime. É uma forma extrema de intolerância e amor. Então, para essas pessoas, tolerância é você normalizar a imoralidade, é você aplaudir o erro, é você tratar a mentira como verdade e nunca criticar nada. Irmãos, isso é amor? A resposta é não. Isso é um sentimentalismo libertino. A Bíblia já alertou, lá em 2 Pedro capítulo 2, que nos últimos dias as pessoas iriam seguir certos mestres que colocavam os crentes no caminho da libertinagem. Então já está profetizado na Escritura que nos últimos dias isso iria acontecer. Esse é o cavalo de Troia do liberalismo que está na igreja hoje. E por último, o acolhimento dos falsos mestres. Uma vez que as igrejas deixaram a doutrina de lado e adotaram essa permissividade emocional, os crentes perderam simplesmente a capacidade de separar
o verdadeiro pregador do falso profeta. Os crentes não conseguem mais fazer isso. Os crentes estão bebendo de golada o engano e a heresia. E eles fazem isso por quê? Porque o critério é o sentimento. Uma coisa comum de ouvir hoje. As pessoas, ouvindo lá o falso profeta, dizem: ah, pastor, mas ele é tão sincero. Ah, pastor, mas ele fala de Jesus assim com tanta paixão. Ele demonstra um amor tão grande. Eu chorei quando eu ouvi essa pessoa. Eu fiquei sem fôlego diante das palavras dessa pessoa. Então, essas pessoas, elas perderam o discernimento. Elas por não lerem a Sagrada Escritura, elas não conseguem ver, como diz lá o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11:14, que o diabo se disfarça de anjo de luz. Que existem mestres que estão praticando sutilezas enganosas dentro da igreja. Então, irmãos, é isso que está acontecendo hoje. Essas são as consequências. A igreja aceitou o cavalo de Troia do liberalismo, abraçou o sentimentalismo libertino e perdeu a capacidade de discernimento espiritual. E é por isso que nós estamos onde estamos hoje. Nós perdemos, como igreja mundial, a capacidade de separar a verdade da mentira. Esse é o segundo enunciado. Como eu disse, semana que vem nós vamos desenvolver o terceiro enunciado, como nós podemos, como igreja de Cristo, recuperar o discernimento espiritual. Eu tenho, irmãos, só algumas conclusões que eu quero afirmar para os irmãos, e depois nós vamos orar ao Senhor. São 4, são rápidas. A primeira, o que é que nós aprendemos aqui nessa passagem? É que nós precisamos reafirmar a importância da doutrina para a maturidade espiritual. Eu falei muito disso semana passada, então não quero me alongar mais nisso hoje, mas nós temos reiterado, irmãos, para vocês, que os crentes precisam conhecer as Escrituras. Você precisa estudar a Bíblia, você precisa se debruçar sobre a palavra. Você precisa ter uma definição clara do que é o Evangelho. O último curso de membresia que tivemos aqui, nós gastamos uma aula toda só falando para os irmãos a respeito do Evangelho. Os crentes precisam ter uma definição clara do Evangelho e saber as grandes doutrinas da fé. Justificação, regeneração, união com Cristo, redenção, propiciação, santificação, glorificação. Isso é o beabá daqueles que são do Senhor. Então você precisa se debruçar. Se você não domina esses assuntos, você tem que se debruçar sobre a Sagrada Escritura. Você pode ter como auxiliar bons livros, aulas, mas você precisa dominar esse assunto e ao lado desse conhecimento de Deus, uma vida de oração frutífera. Então, se você tiver uma vida de oração consagrada ao Senhor, se você for uma pessoa dedicada a conhecer a palavra do Senhor, você nunca vai ser enganado por falso profeta, você nunca vai beber, nunca esse cavalo de Troia do sentimentalismo permissível vai entrar na sua casa, vai entrar na sua vida e nem mesmo na sua igreja. Então, nós precisamos reafirmar a importância da doutrina, mesmo que isso seja algo completamente fora de moda no meio dos evangélicos do nosso país. Segundo lugar, nós não devemos ter vergonha de julgar. Julgar a partir da Bíblia é o nosso dever, é a nossa missão. Deus nos conclama, irmãos, a averiguar, distinguir, usando a Bíblia como regra de medida. Isso é discernimento espiritual. E nós não podemos ter medo dos sentimentalistas libertinos. Aliás, as pessoas maduras na fé, elas não são escravas da aprovação do mundo. A única aprovação que um crente está esperando é aquele um dia diante do Senhor Jesus Cristo. Vem cá, servo bom e fiel. Essa é a aprovação que nós estamos aguardando. Nós não estamos esperando o aplauso de pessoas que andam longe do Senhor. Então nós precisamos julgar. Não julgar segundo os nossos critérios, mas julgar segundo a regra da palavra. Se nós não fizermos isso, nós seremos enganados. Se nós não fizermos isso, nós estamos condenados à imaturidade espiritual. Terceiro lugar, julgar todas as coisas e reter o que é bom, não é licença para ficar ouvindo falso profeta. Essa é uma outra confusão que os crentes têm cometido. Os crentes ouvem falsos profetas, pessoas mentirosas, hereges, e dizem assim: não, pastor, mas eu sei separar.
essa pessoa tem coisas boas. A Bíblia não diz que você tem que julgar todas as coisas e reter o que é bom? Então, nessa pessoa tem algumas coisas que são boas que podem ser retidas. Esse é o ensino do versículo? Esse é o ensino? O texto diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom e afastai-vos de toda aparência de mal. Uma das estratégias mais sutis, irmãos, do inimigo das nossas almas é misturar verdade com mentira usando versículos bíblicos. Ele fez isso com Jesus lá no deserto. Mateus 4:6. Satanás olhando para Jesus dizendo: olha, se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito. E ele cita lá o Salmo 91. Então Satanás usa a Bíblia. Satanás mistura verdade com mentira. A exortação do texto não é que você pode ficar ouvindo os falsos mestres falar e apenas tirando algumas coisinhas que são boas. O texto está dizendo que você tem que se abster de toda a aparência do mal. Então, deu o menor sinal de heresia, você já está excluído da sua vida, do seu ouvir, da sua interação. E em quarto lugar, talvez o mais importante, nós precisamos, irmãos, submeter os nossos sentimentos à verdade bíblica. Um cristão maduro já aprendeu que os seus sentimentos naturais não são confiáveis. Então, se você não aprendeu isso ainda, você precisa aprender. O que você sente não é confiável. Não é. Nós fomos todos tomados pelo pecado. Na verdade, irmãos, a maturidade cristã consiste no desenvolvimento de novos sentimentos. Os puritanos chamavam isso de afetos. Aliás, os puritanos fizeram uma distinção bem interessante no universo das emoções. Eles distinguiam paixões de afeições. O que são paixões? Paixões são os nossos sentimentos naturais, que de alguma maneira fortalecem o pecado que já está no nosso coração. Então nós temos inclinações emocionais para aquilo que é enganoso, para aquilo que é pecaminoso, para aquilo que nos mantém distante de Deus, para aquilo que faz com que rompamos com a verdade do Senhor. Nós temos inclinações naturais. Essas inclinações eram chamadas de paixões. E as afeições? As afeições são sentimentos santos. Eles são gerados no nosso coração pelo Espírito Santo, nutridos através da palavra do Senhor e de todos os instrumentos de graça. Oração, leitura da Escritura, serviço, adoração. Esses sentimentos, chamados de afetos, eles são confiáveis, eles são maravilhosos, eles são comoventes, eles são dádivas de Deus e eles precisam ser cultivados pelo Senhor. Eu espero que você não saia daqui hoje pensando que um crente maduro é um racionalista frio que pensa mecanicamente. Não é nada disso que nós estamos falando aqui hoje. Nós estamos falando que alguém que é maduro espiritualmente ama a Sagrada Escritura, abraça emotivamente a verdade de Deus e o contato com a verdade do Senhor produz sentimentos, afetos profundos de anseio por Deus, desejo de conhecer o Senhor, expectativa do reino futuro, desejo de evangelizar, de orar, de viver uma vida íntegra. Esses sentimentos são gerados a partir da comunhão com Deus. Os que são naturais do seu coração, você deve ter muita desconfiança deles. Porque enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, como diz lá Jeremias, no capítulo 17. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu queria dividir com vocês hoje. Eu vou fazer uma espécie de um disclaimer. Eu sei que eu gastei uma boa parte falando aqui de aspectos históricos, um pouco filosóficos, mas eu espero que isso tenha ajudado vocês a entender o lugar que nós estamos hoje e tenha pelo menos despertado sua mente a compreender por que precisamos tanto de discernimento espiritual. Nós precisamos de uma capacidade que só o Espírito Santo pode dar, de distinguir a verdade de Deus de todos esses movimentos emocionalistas que estão acontecendo na nossa geração. Que o Senhor nos abençoe e que a palavra dele habite ricamente o nosso coração. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento.
Deus, nós agradecemos muito ao Senhor. Tu és bom, Pai, misericordioso, cheio de graça. O Senhor não nos deixa vagando em opiniões humanas e nem ao sabor do nosso próprio coração. O Senhor nos deu a Tua palavra, ela é a lâmpada que ilumina a nossa mente, que clareia o nosso caminho, que mostra, Senhor, o lugar certo para estarmos. É ela, Senhor, também que cria em nós afeições, sentimentos santos. E nós clamamos, Pai, para que ela opere poderosamente no nosso coração. Nós oramos essa noite suplicando ao Senhor por discernimento espiritual. Nós queremos, Senhor, de fato aprender a julgar conforme a Tua palavra, a reter o que é bom e a nos afastar, nos abster de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que é errôneo. Nos dá a sabedoria do alto, Senhor, para avaliarmos tudo o que está acontecendo no nosso mundo, nas igrejas, separando, Senhor, a verdade da mentira. Nós queremos fazer isso por amor a Ti, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida. Nós pedimos isso tudo no nome do Senhor Jesus. Amém.